Boa noite a todos. Boa noite de novo, né? Então nós vamos hoje aprofundarmos o nosso conhecimento sobre os elementos artísticos e arquitetônicos da nossa matriz. Nós escutamos no Evangelho que Jesus era alguém que falava com autoridade, né? Então, para este momento tão especial, nós vamos convidar alguém também que tem muita autoridade, que é o Benedito do Carmo Soares, ou Liliu, como vocês conhecem. Vamos saudá-lo com as nossas palmas. Muito bem. Vocês sabem que o Liliu tem autoridade para falar para nós destes elementos por vários motivos, né? Primeiro, porque ele é filho da terra, né? Conhece a história desta terra. Depois, porque ele tem um grande conhecimento artístico e cultural. E depois porque ele é a história viva dessa matriz também, porque ele auxiliou nos trabalhos de restauração e deu a sua contribuição de produção artística também, como ele mesmo vai dizer. Então, para nós é uma honra muito grande acolhê-lo aqui nesta noite e tenho certeza que vai ser uma oportunidade muito enriquecedora para todos nós, para percebermos alguns detalhes assim que às vezes a gente passa na nossa matriz e nem se dá conta de que eles existem, né? Então, Liliu, seja muito bem-vindo e a palavra está com o senhor. Também boa noite a todos. Reverentíssimo Padre Luiz Carlos, caro teólogo José Mário, excelentíssima família Grossi, nas pessoas da nossa nobre cidadã Geralda Grossi, e excelentíssima senhora Dona Filita Grossi Vidigal e seu esposo Geraldo Soares Vidigal e família. Caríssimos paroquianos, Casa de Deus, silêncio, porta do céu. Eis a divisa, entremeada dos baluartes às colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Acima, a imagem no nicho de Nossa Senhora das Graças, porque na época ela foi a protetora do Brasil e das forças aliadas contra o nazismo e o fascismo em 1939 a 1945. A encenação fulgurante de ontem dispensa comentários. Foi precisa e comovente. Quanto encantamento que as crianças, jovens, adultos, catequistas tocou o coração de nossos cidadãos e cidadãs. A participação foi geral e perfeita. Coube a mim, simples palestra, de confiar-lhes os elementos artísticos e arquitetônicos de nossa Igreja Matriz nos seus gloriosos 70 anos de sua inauguração. É impossível, totalmente impossível, não falar do nosso saudoso e santo homem, Dom José Nicomedes Grossi, o padre José Grossi. O clero se depara com os horrores da Segunda Guerra Mundial, quando esse jovem padre, de 26 anos, veio para Calambau, hoje presidente Bernardes, e recebeu do cônego Francisco Lopes da Silva Rei, o padre Chiquinho, as chaves para a porta de seu ministério sacerdotal. Isto no dia 18 de abril de 1941. O novo pároco, o padre José Nicomedes Grossi, residiu por algum tempo, meses, na bela casa do senhor Ulisses Vidigal e de Dona Cornélia Carvalho Vidigal,
pais da nossa querida mestra, ilustre e amiga Dona Ignez Carvalho Vidigal, aqui presente para nossa honra e prestígio. Nesta mesma praça existia uma igreja menor, bem menor, e com estragos irreparáveis. Esta construída em 1750 a 1771 pela senhora Ana Cabral da Câmara. Para ser construída uma nova matriz, onde coubessem mais pessoas, mais fiéis católicos, o padre José Nicomedes Grossi, por muita prudência, providenciou a vinda de técnicos do Patrimônio Histórico Nacional para fazerem uma avaliação do estado da velha matriz. Realmente, não havia condições de reparos nem de local onde pudessem acontecer tantos cristãos católicos. A planta desta igreja foi feita pelo construtor Rafael Giuliano, italiano, de Campobasso, na Itália. Apresentada esta planta ao arcebispo Dom Helvécio Gomes de Oliveira, arcebispo de Mariana, que a aprovou entusiasticamente. Entre todos, houve uma colaboração geral. E em 13 de junho de 1946, houve a introdução da pedra fundamental na nova matriz. Havia a presença de Padre Chiquinho, Cônego Lopes da Silva Reis, que a nossa praça leva o nome. Ele foi acolitado por os padres Pedro Maciel Vidigal, Francisco Miguel Fernandes e Cônego Dimas. Agora, o transporte para fazer estradas, houve um mutirão. E é muito interessante falar sobre isso. Havia missa no domingo às 10 horas da manhã. Então, Dom Grossi, Padre José Nicomedes Grossi, convocava e convidava cidadãos católicos, rapazes, adultos e até pessoas já de idade, para com enxadões, enxadas, foices, para poder abrir as estradas para Piranga e para Senador Firmino. O salário era o seguinte: eram quitandas, café, leite, água fresca, servidas pelos fazendeiros e pelos sitiantes. Após a abertura dessas estradas, havia danças, fogos e cantorias. Para a cidade de Senador Firmino, houve até banda de música. Transporte para fazer essas estradas, repetimos, foi por mutirão, cidadãos católicos cristãos. Com tantos empreendimentos de toda a comunidade da cidade, da zona rural para a construção da nova matriz, não foi pedido nenhuma ajuda dos distritos e das cidades vizinhas. Todos os elementos da nossa própria cidade é que contribuíram de uma forma ou de outra para a construção deste templo dedicado a Santo Antônio.
Eis a igreja do nosso padroeiro pronta, belíssima e portentosa. Mas, antes de falar sobre a arquitetura e as obras de arte, nós podemos contemplar, meditar e adorar a obra infinita da qual nós nos alimentamos espiritualmente e também materialmente, que é o divino sacramento. Esta é a obra principal. Agora nós temos a igreja pelo lado de fora. Ela é uma construção gótica romana. O que vem a ser gótico? Gótico é uma expressão usada para os povos godos da Idade Média, que construíam igrejas com torres pontiagudas, outras agulhas laterais. E é assim a nossa igreja, em cor um tanto escura, porque foi revestida de moagem de granito, malacacheta e cimento, para dar a impressão de pedras muito usadas na Idade Média. A nossa igreja conta com um pórtico principal, com as divisas também dos bispos e arcebispos presentes e vivos naquela época. E interessante é também observarmos que a nossa igreja, quando chegamos do município de Ipiranga, é uma coisa mais linda a parte de trás da igreja. Imaginemos então em frente à igreja. E nós podemos já ver uns dos 44 vitrais que estão ladeados de São Pedro e São Paulo, cada imagem medindo 2,80 metros. Belíssima e portentosa. A nossa igreja, ela tem colunas, 14 colunas cilíndricas, com a base sextavada, com 6 ângulos. Ao lado, em cima das colunas, nós temos os capitéis, que são essas folhas de cimento que ladeiam as colunas cilíndricas. Os capitéis se chamam coríntios e eles são inspirados nas colunas das igrejas latinas e das igrejas gregas, com folhas que nós podemos observar de uma qualidade de folha chamada acanto, que dá na beira de alguns lagos, mares, cercanias do mar Mediterrâneo, perto da Grécia e perto da Itália. Uma região quente e úmida, onde essas folhas se proliferam. E assim, o nosso gênio Dom Grossi já pensava que nessas colunas que sustentam arcadas verdes como se fossem palmeiras. Essas arcadas são pintadas, são de cimento armado. Elas são pintadas e marmorizadas com tintas PAV, uma tinta especial em que eram pintadas as arcadas de verde, depois de um verde mais escuro e de um verde mais claro, e passando o pincel, fazendo os rajados de mármore. Assim também acontece
com as colunas rosas, do mesmo feitio, o vermelho carmim, o rosa e o branco, e o passamento, a passagem de pincéis grandes com água para que desse a impressão de mármore. E o interessante também que no início, dentro da nossa própria igreja, nós temos 2 painéis que se referem à morte do homem piedoso e Nossa Senhora do Carmo, não a missa, em que o anjo jorra o sangue de Cristo para tirarem as almas do purgatório. E no outro, nós vemos um senhor ateu que não conhece a palavra de Deus, não aceitou Jesus Cristo e, pela mentalidade da época em que foram pintados esses quadros, ele está sendo levado ao fogo do inferno por demônios. Isso aconteceu antes do concílio, já no Concílio de Trento, antes do Concílio Vaticano II, que já clareou de toda forma esses aspectos de ascese da alma humana. Podemos observar também o coro. O coro é de cimento armado de laje, e ele tem formas arabescas, isto é, formas árabes. Então, com seus círculos, e ali nós temos os vitrais de Santa Cecília, São Gregório Magno e do rei Davi com a cítara. Em todo, nós temos 44 vitrais. Há 7 vitrais de um lado e 7 vitrais de outro, em que, pelo dia e pela tarde, nós podemos observar os milagres do nosso padroeiro Santo Antônio. Mas é fácil porque, depois da escrita em latim, há a escrita em português. Então, é fácil de reconhecer os milagres de Santo Antônio nesses vitrais, que foram os pedaços de vidros importados da Itália e colocados e armados com chumbo para que esses pedaços de vidro não confundissem a vista daqueles que os observavam. E também para firmar os pedaços de vidros coloridos. São vitrais de uma perfeição incrível. Eu mesmo ainda não vi vitrais tão lindos quanto esses. No pórtico central da igreja, nós temos 2 anjos, de um lado e de outro. Foi oferecido por Olga Galiano, porque os vitrais vieram de São Paulo da Companhia Galiano. Então, nós conseguimos esses 2 vitrais, que são portais, com os símbolos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. 14 colunas e 14 passos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, afixados nas laterais, eles em gesso e alto relevo, pintados à mão. Olhando também à minha esquerda, nós vemos altares coloniais que foram trasladados para a nossa nova matriz. Esses altares, eles possuem na parte superior uma denominação chamada voluta e uma pérola vermelha ao centro.
Eles têm características asiáticas. E nós podemos observar que eles têm tudo daquilo que na China produzia em sua época. São as voltas e os alto-relevos chamados, porque são de origem chinesa, chinesices, do nome China. Foram pintados com sangue de boi, vinagre ou limão e óleo de linho, a parte vermelha. A parte azul foi pintada com o próprio anil azurita, misturado também com o óleo de linho. E ele corresponde a Nossa Senhora do Carmo, Santa Rosa de Lima e São Francisco e São Joaquim, com os 2 pombos da apresentação de Jesus no templo. O altar à direita tem a mesma denominação do altar da esquerda, com a voluta, as chinesices e as conchas. Nele está a antiga imagem de Nossa Senhora do Rosário, que era padroeira dos escravos. Nossa Senhora do Rosário. São Roque, o coração de Jesus, e a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. A mesa de comunhão. Antigamente, não tão antigamente, esta mesa comprida era onde os fiéis se ajoelhavam para receberem a Sagrada Eucaristia. O padre ainda rezava a missa de costas para os fiéis. Era o que rezava na época. O grande altar de mármore também tem características góticas pelas agulhas que tem nas beiradas. E nos nichos nós temos a imagem de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal, e de São José, vinda também de Portugal, com todo o cuidado em navios, que era o transporte da época. Antes dito, para que eu não omitisse nomes, nós temos a presidente do Conselho Paroquial do Patrimônio Artístico Material e Imaterial, Geralda Guimarães Sabino. Esses altares vieram de São Paulo, do Amparo, pelos irmãos Longo. A parte branca é de mármore de Carrara, o mármore mais caro da Europa, que foi transportado para o Brasil. Há também outras cores de mármore, como vermelho, o verde escuríssimo e dourados. Agora, nós ainda não vamos falar sobre a imagem do nosso padroeiro Santo Antônio. Vamos falar dos tapetes de ladrilhos, e eles se chamam ladrilhos hidráulicos. Interessante que eles vêm desde as colunas da igreja até aqui perto do presbitério. E o interessante é que nos tempos modernos, a gente vê o termo 3D, que quer dizer 3 dimensões. E se nós repararmos bem o posicionamento desse tapete de hidráulicos, nós vemos cubos azuis e cinzas
e branco perolado. Os outros ladrilhos são rosáceas, também hidráulicos. Saibam, meus conterrâneos, que a nossa igreja é em forma de cruz. E isto nós podemos conceber a metragem gigantesca da igreja. Ela tem 60 metros de comprimento, possui 30 metros de altura e 20 metros de largura, o que, na pintura da época de 1953, houve que se fazer andaimes de 28 a 25 metros de altura, onde os artesãos, onde os pintores estavam ali presentes na obra de arte. Nós também compusemos a igreja e tudo foi reformado, porque com o passar do tempo, as calhas, as telhas, todas vão dando determinados desfalques, assim como as colunas que foram todas restauradas, todas, de cima a baixo. E o interessante é que sobre as colunas nós temos os anjos segurando vasos e medalhões referentes ao clero. No primeiro medalhão, nós temos o símbolo do Vaticano. Podemos observar, do outro lado, a Sagrada Face, tão venerada pelo nosso povo nas terças-feiras. No segundo, à esquerda, nós temos o coração de Maria, e no segundo, à direita, o coração de Jesus. No terceiro, à esquerda, nós temos as rosas, símbolo feminino. E no terceiro, à direita, nós temos o lírio, símbolo da pureza dos homens. No quarto, nós temos a custódia, onde se aloja o corpo de Cristo. No quarto, nós temos a cruz e as mãos chagadas de São Francisco de Assis. Temos também a Eucaristia, no quinto vitral, e no outro, o anjo com a palavra. Depois, no vitral, no sexto vitral, nós temos a orquídea roxa, símbolo da quaresma, da paixão. E a orquídea branca do lado direito, símbolo da Páscoa, da pureza. Temos também o anjo com o medalhão do turíbulo, esse instrumento que lança o incenso para a divindade. Temos também o vitral do pelicano. O pelicano é uma ave que, vendo seus filhotes morrerem de fome, ela mesma se fere, se pica e dá o próprio alimento de seu corpo aos filhotes. É Cristo que se esmola por nós na cruz. No último medalhão, nós temos as medalhas milagrosas ou a medalha milagrosa, em que Nossa Senhora, em 1930, apareceu na França, na Rua do Bac, para Catarina Labouré. E essa imagem, esta foi cunhada e espalhada pelo mundo inteiro, para livrar a França de tantas revoluções. E no último medalhão do anjo,
nós temos o símbolo do Carmelo. O Carmelo que existe desde o profeta Elias. E hoje é uma congregação reformada por Santa Teresa de Jesus, e essa congregação é para masculinos e femininos. A primeira mulher que funda uma congregação masculina e uma congregação feminina. Sinos: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essa companhia que os fez é a Companhia Artística Paulistana, em São Paulo. O sino maior possui 500 quilos, o menor 110 quilos. Todos os 7 sinos compõem 2.000 toneladas, 2.000 quilos. E eles são acionados por um motor na Eucaristia, em que podem-se até cantar música com os nossos sinos gigantescos. Então, quando os ouvimos tocar as horas, nós podemos observar que eles estão acoplados, eles estão unidos ao relógio em algarismos romanos na frente da igreja, quando estão tocando as horas e, repito, quando estão anunciando a missa. Relógios: 3 motores na sacristia, veio da França, da companhia Tagus, a grande companhia de relógios do mundo. Pinturas e estilo. As pinturas foram feitas por Ramon Domingues Garcia, italiano, espanhol, de Salamanca, que foi convocado de lá para fazer essas maravilhas. Os anjos e este grande painel côncavo, em forma de nave, em forma de berço, que é a glória de Santo Antônio. Nele encontramos a figura do Papa Pio XII, de Santo Antônio, de Dom Elvésio, também na figura, e também Santo Inácio de Loyola, são ali Santo Elias e Santo Eliseu. Nós temos isso. Santo Antônio olhando para o menino Jesus e um anjo com a cruz. Não há cristianismo sem cruz. A nossa vida também não existe sem cruz. 2 anjos à extrema direita trazem lírios de pureza e trazem também a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Não falamos ainda nas 4 portas laterais. São interessantíssimas, porque elas já são de estilo romano puro, triangulares em cima e adornadas por rostos de anjos. Nelas estão escritas temperança, que é o que nós temos que ter com os reveses da vida, justiça, fortaleza e prudência. Podemos também ver toda essa maravilha durante o dia à luz do sol. Então, está uma explicação muito simples da nossa igreja. E os nossos lustres
são de cristal de Lalique, vindos também da França. Agora, o nosso padroeiro Santo Antônio, mas antes dele, vamos ver do lado direito ou esquerdo, para quem está diante do Santíssimo, São Francisco de Assis, uma imagem de 300 anos, também bordada a ouro, com uma caveira na mão. O que significa essa caveira? É uma meditação sobre a brevidade da vida. Ele também veio de Portugal. Na extrema direita, para quem está frente ao Santíssimo, nós temos São Sebastião, uma imagem viva do barroco brasileiro. Dizem muitos que os galhos que os atam são de goiabeira, mas pela extremidade muito grossa é dito que não. A imagem, com as suas canelas, com a sua parte de cima, ela é do barroco ingênuo, período do século XVIII, 1701. E o nosso Santo Antônio, como ele veio aqui? Ele possui 350 anos. Veio a navio, todo coberto de uma tinta de barro marrom, para que os marinheiros não negociassem a imagem quando chegarem ao porto de Santos. Então, Ramon Soares de Moura, meu primo e meu afilhado, restaurou a imagem milímetros por milímetros. Durou algum bom tempo. Toda bordada em lírios de alto relevos, toda pintada com mais de 4.000 pigmentos de ouro 24 quilates. O resplendor, a sua coroa, é de prata 90, misturada com metal da mais alta qualidade. Agora nós temos o nosso Santo Antônio, tal qual como concebera há 350 anos atrás. Não podemos esquecer de forma alguma também de Dom Grossi. Um dia, já uns 4 a 5 anos antes de seu passamento para o céu, eu estava conversando com ele a um canto da igreja. Ele veio para a ordenação de um padre aqui. E nós, falando um com o outro sobre a beleza da nossa igreja, ele falou comigo o seguinte: você quer pintar a cúpula do presbitério? Eu disse: quem sou eu? Mas, passado um tempo, eis que cai esse presente na minha mão, que eu ofereci à comunidade. Esta cúpula, ou abóbada, porque ela tem uma forma de berço, uma forma de nave, essa cúpula foi pintada com o critério de Padre Dário, que fotografou todas as imagens dos santos padroeiros das nossas comunidades rurais. Vocês podem. Obrigado.
Então, cada um vai refletir sobre esses santos. Mesmo na imagem feita, nessa abóbada feita por Ramon Garcia Domingues, antes de chegar à cúpula que humildemente pintei, nós vemos um triângulo esparzindo raios. E está escrito em hebraico Yavará, que quer dizer Javé, Deus. Isto é muito importante para nós. Então, a nossa igreja, ela é uma igreja teológica engajada dentro dos ditames da era atual. Por isso, ela é tão bela, tão gigantescamente cristã, e acolhe todos vocês para que aqui sintam a verdade, o caminho e a vida que nosso Senhor Jesus Cristo é. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, então nós queremos desde já agradecer muito o Liliu por esse momento tão instrutivo para todos nós. Tenho certeza que nós aproveitamos muito. Gostaria que vocês pudessem sentar só mais um pouquinho, e nós não podemos perder essa oportunidade, né, Liliu, que já que estamos reunidos aqui, e nós não podemos abrir também a fala para muitos, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo, né? Mas talvez, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre algo que você deseja saber da matriz, 2 pessoas talvez, né, com uma pergunta breve para o Liliu responder aqui, e aí eu posso até levar o microfone para você, se você se dispor. Será um prazer responder, se eu souber. Alguém? A Nossa Senhora, Sim. aos pés dela, é uma lua, meia lua? É uma lua com a borboleta azul, podem observar. E a Nossa Senhora, ela tem a cor morena, que é a cor do nosso povo brasileiro sul-americano. Não é uma Nossa Senhora da Assunção, como a de Ramon Domingues, que era europeu, e é uma Nossa Senhora morena. O Cristo está com um manto verde e a túnica branca. Pai Eterno com um manto negro e a túnica amarela. São as cores da bandeira nacional. Então, a nossa última pergunta da noite. Liliu, nós nos enriquecemos tanto com tudo aquilo que você nos falou. Uma observação: o altar de madeira que se encontra na Capela do Santíssimo. Poderia falar um pouquinho sobre ele para a gente? Com todo prazer. Foi uma pergunta muito pertinente. O altar da capela, onde se alojava o Santíssimo, ela vem da madeira da antiga igreja que Ana Cabral da Câmara construiu. Ele é de forma gótica, então ele tem frisos. E esses frisos nas colunas se chamam frisos canelados. Como vocês podem ver, também aqui na igreja, colunas com frisos canelados. E assim é o altar, que tem madeiras de mais de 300 anos, madeira de lei, e ela é incorruptível
ao tempo. E nós podemos observar também, João, as inscrições nas paredes altas e nas paredes do presbitério, escrito S.A., que quer dizer Santo Antônio. Muito bem, e agora, Liliu, a última pergunta mesmo. Liliu, se possível, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a pintura que nós temos do 4 evangelistas. Sim, pertinente também. 4 evangelistas. São Mateus, escrevendo o evangelho, com um leão perto. O leão significa a voz que ruge nos desertos. Depois nós vemos São Mateus com um homem, um anjo, o homem que faz parte da sublimação através da Bíblia, da Palavra de Deus. Vemos também São João como a águia, aquela que vê de cima, vê todos os perigos, vê todas as injustiças, e essa águia, ela é um tanto, digamos assim, uma palavra um pouco estranha, não é? Apocalíptica. São João foi o escritor que escapou dos martírios, porque pensava-se, e ele era realmente de uma família nobre, mas foi desterrado para a ilha de Patmos. Ele conduziu Nossa Senhora até em que ela foi elevada aos céus. Temos também São Lucas, o padroeiro dos médicos. Ele está com um touro, representa a força das palavras do Evangelho e de Deus. Então vamos saudá-lo com as nossas palmas. Quem quiser fazer outra pergunta, se eu souber, ficarei muito feliz. Na verdade, não seria uma pergunta, talvez só para os mais novos. O senhor já falou sobre o altar, né, que é a missa em latim, de costa. Como hoje não é mais em latim e de costa, por isso o altar de madeira, né? Você podia só para os mais novos, né? Sim. Um pouquinho. Geralmente nas igrejas barrocas, os altares são feitos com colunas salomônicas, aquelas retorcidas. E o nosso altar é simples. Ele é rico pelas suas pedras e também pelo design, como diz os modernos, pelo desenho, né? Pela manufatura do altar. E ele contém 3 nichos, isto é, 3 capelinhas. Uma com a Virgem Maria de Fátima, outra com o glorioso Santo Antônio ao centro e a outra com São José. E o interessante é que acima do altar e de qualquer altar católico está a cruz onde fora pregado o nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então a nossa saudação ao Liliu por todo esse momento especial. Muito bem. Muito obrigado. Nós queremos agradecer muito, Liliu, pelo digamos, você ter aceitado o nosso convite tão prontamente, ter se preparado tão bem, né, e ter sido essa presença tão importante para nós nesta noite aqui. Certamente nós saímos muito enriquecidos. Como diz aquele velho ditado, ninguém ama aquilo que não conhece. Por isso a gente precisa conhecer mais para amar mais a nossa igreja, a Jesus Cristo e aos nossos irmãos. E qualquer pessoa que se dispuser, mesmo lá em casa ou encontrar-se comigo na cidade, que quiser fazer uma pergunta, possa fazer. Agora, o que está escrito na abóbada que eu pintei é o Magnificat.
O canto de Nossa Senhora está escrito em latim, mas todos nós sabemos: minha alma engrandece no Senhor. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque Ele orou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Muito bem. Nós agradecemos também a presença de todos vocês aqui nesta noite e lembramos, portanto, que amanhã continuamos nossa festa. 19 horas missa, seguida de um momento cultural aqui na Matriz. Venham e convidem mais pessoas. Boa noite a todos e até amanhã.